Curta, comente e compartilhe serão as 3 teclas que não estarão nas urnas eletrônicas em outubro. Se ninguém te contou, eu vou contar, porque esse vídeo, possivelmente, ele vem aqui se tratar de um kamikaze digital. Gente, nós estamos vivendo aqui um momento extremamente delicado na política brasileira e talvez uma das maiores ameaças à nossa democracia não esteja ali somente no Congresso, ali só no Congresso ou no partido, não. Ela também está acontecendo diante dos nossos olhos, que é o ambiente digital, na tela do computador, no telefone, às vezes até na Smart TV. Estamos falando aqui de soberania nacional, de interesses econômicos, de pressão internacional, e a gente sabe o que pressão internacional, o que significa. A gente está falando aqui de disputas políticas que ultrapassam as nossas fronteiras. E nesse cenário existe uma pergunta que precisa ser feita. Até que ponto interesses externos conseguem encontrar no Brasil os seus aliados que estejam dispostos a enfraquecer as nossas instituições? Até que ponto? Eu não estou aqui para defender A ou B. Não, eu preciso que você simplesmente entenda. Porque eu estou falando de uma questão que é muito maior. Quem é que decide os rumos da eleição no Brasil? É o eleitor brasileiro ou interesses políticos e econômicos que já sabem exatamente como utilizar a influência digital para conquistar poder, para dominar? Que isso é projeto de dominação. Porque existe hoje uma estratégia que merece a nossa atenção. Partidos políticos estão cooptando influenciadores com grandes expressividades nas redes, pois os seus seguidores, os que estão ali interagindo, eles viraram uma fonte de capital político. E aqui está o problema. Uma pessoa, ela pode ter milhões de seguidores, ela pode ser carismática, falar bem ou não, ela pode produzir vídeos que viralizem ou não, dominar completamente a esfera digital das plataformas, mas isso não significa automaticamente que ela esteja preparada para exercer um mandato parlamentar. Seguidores não são formação política. E não são. Viralização não é uma experiência administrativa, parlamentar. Não é. Engajamento não é conhecimento legislativo. E, principalmente, popularidade não é sinônimo de preparo para representar milhões de brasileiros. Nós já vimos aqui esse fenômeno anteriormente, que foi o Tiririca. Tiririca entrou para a política, transformando a sua própria imagem de humorista, né? Daquele fenômeno ali, que todo mundo cantava as músicas dele, ele transformou a sua imagem em um cabo eleitoral. Ele foi eleito diversas vezes e teve aqui uma atuação parlamentar inexpressiva. Mas o fenômeno Tiririca deixou aí uma pergunta para a história política brasileira. O eleitor está escolhendo um representante ou ele está simplesmente votando em uma subcelebridade que está buscando engajamento? Agora estamos aqui vendo uma versão 2.0, 2. Não sei quanto, do próprio fenômeno do Tiririca. Temos aqui influenciadores, artistas e personalidades da internet sendo apresentadas como candidato a cargo legislativo. Temos aí o caso do Manuel Gomes, conhecido como Caneta Azul. Em 2026, ele me aparece aí como pré-candidato a deputado federal, pelo Avante. Deputado federal. E em uma entrevista recente foi questionado justamente sobre propostas e posicionamentos políticos. Ele não soube responder. Ele não soube se expressar, ele não é expressivo, ele não é articulado. E não se trata de ridicularizar o artista. O problema aqui é outro. É o eleitor transformar uma fama em critério suficiente para escolher quem vai elaborar as leis que vão afetar a vida
de todos os brasileiros. E isso é muito perigoso, porque o Congresso Nacional não é um picadeiro para estar elegendo aí palhaços. E o povo acaba sendo feito de palhaço. Isso não é reality show, não é programa de auditório. Ali se discute orçamento público, direito trabalhista, segurança, educação, saúde, relações internacionais. Tudo isso se discute ali dentro com seriedade, com preparo técnico. Uma decisão tomada em Brasília, ela vai mudar e alterar a vida dos brasileiros. Por isso que a gente precisa discutir também o papel dos partidos. Também precisamos falar sobre esses influenciadores que mudam as suas posições e as suas visões políticas ou passam ali a disputar uma eleição por um partido que é diferente daqueles que os seus seguidores imaginavam. Mas existe aqui uma responsabilidade que a gente não pode ignorar. Quando um influenciador constrói toda a sua audiência durante anos, né, defendendo pautas que são mais progressistas, e os seus seguidores também constroem aquela expectativa sobre aquilo que ele representa, ou não? Ou eu estou enganada? E quando esse influenciador muda radicalmente de posição, é legítimo que o público questione. Não é censura nem perseguição, é democracia. O eleitor, ele tem sim o direito de questionar. O seguidor tem sim o direito de questionar também. Perguntar por que você mudou? O que mudou nas suas convicções? Quais interesses estão por trás dessa mudança? Essas perguntas, elas precisam ser feitas independentemente se o candidato de direita, esquerda, centro não interessa. Essa pergunta é uma pergunta válida, são perguntas válidas. O problema é transformar a política em um produto da internet e, principalmente, é fazer o eleitor acreditar que apertar um botão na urna equivale àquela extensão ali do curte, segue, compartilhe, Não, não é. Voto não é procuração. Quando você vota, você entrega a alguém uma parcela do seu poder político. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, porque estamos vivendo um período em que a nossa soberania, a nossa democracia e nossos interesses econômicos estão cada vez conectados. E diante de pressões externas e disputas internas, o Brasil precisa de representantes capazes de compreender a complexidade da geopolítica. Não precisamos de políticos escolhidos simplesmente porque são famosinhos na internet. Precisamos de pessoas que saibam o que elas estão fazendo, que conheçam ali as instituições, que conheçam a Constituição, que tenham ali propostas, né? E pautas que sejam relevantes, que saibam explicar como que eles pretendem executá-las e que entendam uma coisa fundamental. Mandato não é um prêmio por popularidade, não. Mandato é responsabilidade. Portanto, antes de votar em alguém, porque você gosta dos vídeos, essa pessoa, né? Você gosta, eu gosto dela, eu vou votar nela. Não. Faça uma pergunta simples. Se essa pessoa ali tivesse que defender os meus interesses amanhã, dentro da comissão do Congresso, ela estaria preparada? Ela estaria entendendo do assunto? Se a resposta for talvez, a resposta não pode nem ser talvez. Então é hora de você escolher um candidato como quem escolhe um influenciador. Não vai escolher, porque democracia não é concurso de popularidade. O Brasil não pode ser governado pelo algoritmo. O algoritmo pode escolher o que vai aparecer na tela do seu telefone, mas quem escolhe, quem terá o poder sobre a sua vida é você. E é justamente por isso que o voto precisa ser tratado com seriedade e respeito.